Uninga, que o futuro é aqui. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no podcast falando sobre agronegócio. Obrigado pela sua participação, estar mais uma vez acompanhando aí os conteúdos produzidos durante este evento aqui, workshop sobre rochas silicáticas para o uso como remineralizadores de solos numa agricultura sustentável. E é justamente sobre agricultura sustentável que a gente vai conversar agora. Temos a participação de duas pessoas, dois especialistas nesse assunto, que fazem parte, então, do agronegócio. Tem o Celso Daniel, que é extensionista do IDR Paraná. Seja muito bem-vindo, Celso. Obrigado. Tem também o Ivo Frari, ele que é um pesquisador e faz parte do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAS. Seja muito bem-vindo. Começa o nosso bate-papo, cumprimentando aos dois e perguntando para o seu Ivo o que significa o GAS, qual que é a atuação dele. Olha, obrigado pelo convite. O GAS, ele iniciou lá no Brasil Central. O epicentro é Goiânia. Então, as primeiras reuniões, a formação do GAS, que é Grupo de Associados da Agricultura Sustentável, foram em Goiânia. Mas tem representantes do Iapoque e Oxuí. Então, nós temos o GAS nacional e temos o GAS regional. Por exemplo, o GAS Sul. Por que GAS Sul? Porque o GAS Sul ele tem particularidades que não tem que discutir muito com o GAS Centro ou o GAS Nordeste. Então, tem GAS Centro, tem GAS Sul, e tem o GAS Nordeste, tem GAS Norte, e tem o GAS Nacional. Tem um evento, agora por causa da pandemia, os eventos não puderam ser presenciais. Esse ano esperamos que o GAS, ele não tem um ponto fixo. Já tivemos em Goiânia 2 e 1 no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. O próximo deve ser Brasília, para ficar mais perto do poder, para poder... Porque como nós somos os que defendem a agricultura regenerativa ou a agricultura sustentável, nós estamos dando um passo atrás. Nós queremos sair um pouco da dependência do Liebig, dos adubos solúveis, para ir de Julio Hans, que é os pó de rocha, os remineralizadores. Toda pedra pode gerar pó, mas nem todo pó é um remineralizador. É isso que a gente veio aqui em Maringá discutir. O doutor Éder, que é o mestre maior, está presente há 2 dias falando sobre os remineralizadores e a possibilidade da gente diminuir um pouco a dependência externa de importação. Primeiro, por causa da balança comercial. Primeiro, por causa do agricultor, porque o custo está muito alto, a margem está diminuindo. Isso está causando uma inflação. E segundo, pela falta da importação, pelas dificuldades da pandemia, pelas dificuldades da guerra, que está em curso ainda, infelizmente, e não sabemos quando vai parar. E também, não é só que o preço subiu, pode ser que tenha uma hora que nós não tenhamos o produto. Então, o GAS vem ocupar essa lacuna com os remineralizadores de tornar o país um pouco mais independente, usando as rochas silicáticas regionais para fazer parte do suplemento. As rochas silicáticas, elas não vão substituir os adubos solúveis, mas elas vão compor uma ferramenta a mais dentro do sistema nutricional das culturas de grão ou de plantas perenes, como queira, horticultura. Muito interessante. Falar um pouquinho com o Celso, que desenvolve também um trabalho em toda a região noroeste do Paraná relacionado à conservação de solos, né? Perfeito. Eu represento aqui o IDR, né, que é um instituto hoje de extensão e pesquisa do Estado do Paraná oficial. Ele se originou na fusão do IAPAR e da Emater. E nós desenvolvemos, junto com a equipe de profissionais de campo e agricultores parceiros, um trabalho de manejo de solos, que é justamente na mesma linha, né, que trabalhamos na mesma área, com o desafio de aumentar a caixa produtiva para eles, né, no interesse econômico direto deles, né, e que aquela agricultura seja sustentável do ponto de vista não só ambiental, né. Normalmente as pessoas, quando não conhecem o tema, pensam muito no lado ecológico, né.
sem o lado ecológico, não existe o ganho econômico, inclusive, né? Então, quando a gente consegue praticar uma agricultura com bases sustentáveis, né, ela vai ser mais econômica, ela é mais lucrativa, de menor risco, né? Isso interessa a todo mundo, a toda a cadeia, né? O Estado, inclusive, que arrecada impostos e a sociedade que vai ter mais economia e dinheiro circulando na economia local. Antes de a gente começar aqui, você me falou que você atua mais na região noroeste aqui do estado do Paraná. É onde a gente tem o arenito caiuá, né? Perfeito. Que é um solo que necessita de um cuidado maior do que a terra roxa aqui, né? Sem dúvida. Nós atuamos em áreas que vão de altitude de 800 metros com solos de basalto com 80, 78, 75% de argila, a solos arenosos de areia grossa que tem 8% de argila a 270 metros de altitude, né? Então, nós ajudamos os agricultores a experimentar na prática, né, os mix de planta. Nós vamos direto ao ponto lá, peraí, como é que a gente vai resolver isso, né? E em paralelo a isso, introduzindo alternativas tecnológicas, como é o caso dos remineralizadores de solo, né? Você usa todas as estratégias necessárias possíveis, né? Introdução de microbiologia, né? Injeção no sistema, para que o sistema possa produzir raízes no solo, né? Injetar mais matéria orgânica no sistema. E isso é o que faz a sustentabilidade ambiental, econômica, enfim, e social. Em especial aqui na região noroeste, que tipo de plantas de cobertura, que tecnologias que vocês têm adotado aí para melhorar a fertilidade do solo? Olha, elas são as mais variadas, além das estratégias químicas, né, e tem as biológicas, né, essas dentro das biológicas plantas, nós tem momentos em que a gente sequer usa plantas adicionais. Se você fizer um manejo e uma calibração adequada na fertilidade de uma pastagem, né, você consegue recuperar o solo com a própria gramínea existente. E, por vezes, você usa artifícios sobre semeio, em áreas de grãos, né, onde existe a janela de produção, principalmente quando não consegue plantar o milho safrinha, que é predominante, né, nas áreas de basalto. Nós temos aí nas regiões mais altas e mais argilosas opções interessantes, né, que vão de uso de sorgos, milhetos, consorciados ou não com gramíneas, nabo, e até o uso das aveias, né, pretas, brancas, enfim, é uma diversidade enorme e o mix dessas plantas ajuda a dar mais estabilidade e melhorar a qualidade biológica do sistema. Olha aí que interessante. Nesse caso, o pó de rocha, mais conhecido como remineralizador, ele tem um papel Eles andam juntos, já importante, isso. né? Andam juntos, né? Eu diria o seguinte, vocês vão ter um sucesso enorme no arenito. Porque o arenito é uma caldeira para queimar carbono. Calor, É quente. muito quente, né, o solo. Então, você tem que ter uma palha com relação CN alta. Fibra. Você tem que ter fibra. E quem gosta de fibra é fungo. Porque, na realidade, você tem que ter proporções de fungo e bactérias benéficas, os dois, proporções iguais. Mas devido à agricultura dos SIDAs, herbicida, fungicida, inseticida, principalmente fungicida, nós estamos aniquilando com simplificando todo o sistema biológico, né? Estamos. Então, nós estamos matando praticamente as micorrizas, as micorrizas têm um benefício enorme. Eu diria, eu compararia elas a um implante capilar no cabelo da mulher. Faz uma extensão da raiz que vai trazer fósforo para a planta. Então, quando você faz fungicida, não no caso da pastagem, né, que dificilmente eu uso, mas na agricultura, quando usa o fungicida, você extermina. Então, nós temos tem um desequilíbrio muito grande entre fungos benéficos, principalmente por causa dos fungicidas na agricultura. Agora, posso te garantir que lá vocês vão ter um sucesso enorme com os remineralizadores. Enorme. Porque vai aumentar a CTC. Já que é difícil fazer matéria orgânica, a CTC é baixa porque é areia. E tem pouca matéria orgânica. Por exemplo, se pegar basalto, eu tenho basalto na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, com a CTC 650 do basalto. Quer dizer, remineralizar é trazer rocha nova para cima do solo, porque é um solo intemperizado, profundo, e a planta perdeu a conectividade com a rocha, porque a rocha está muito profunda lá. Então você não tem... cortou o cordão umbilical da raiz para com a rocha-mãe, que é onde estão os minerais. E tem um aspecto da mecanização, né? Não tem como fazer sem máquina. E o uso, às vezes, não muito racional. As máquinas estão cada vez mais pesadas. E se o indivíduo não toma os devidos cuidados
que inclusive momento de entrada, né? Um dia, 2 antes, às vezes entra precipitadamente para fazer colheita, plantio, e não tem a base de raízes lá estabelecida no solo, ele adiciona um problema a mais, que é o da compactação, que piora tudo isso que o Ivo está falando. É um problema Você reduz a oxigenação, retenção de água, infiltração de água no sistema, manutenção da água no sistema, a dinâmica da água no sistema e o crescimento das raízes, físico mesmo. É verdade. Isso diminui o CAD, que é a capacidade de armazenar água. Você já tem um solo arenoso que tem uma capacidade de armazenar menos do que o argiloso. Só que infiltra muito rápido a água, né? Drena exatamente. muito rápido. Aí o que acontece? Mas se compacta rápido também, viu? Sim, não, compacta. Areia. É areia quartzosa. Compacta. Areia quartzosa compacta violentamente, se não souber o manejo. Olha aí. Então, eu te diria o seguinte, nós temos assim, macroporo, microporo e criptoforo. E essa mecanização que ele acabou de citar, você acaba... você tira os espaços intersticiais entre as partículas, que é a capacidade de... Porque quando uma água está presa aos microporos, ela não está... Passiva de extração. A criptoforo, ela não está passiva de extração. É o ponto de mancha permanente. Então, você consegue diminuir o ar, que diminui a capacidade de armazenar água e que diminui quer dizer, a estiagem, ela ocorre um período mais curto de tempo do que um solo onde esses princípios da física do solo e da parte biológica, através de práticas, através das plantas e os micro-organismos, não é obedecido. O casco do boi também, ele provoca uma compactação superficial, um pouco mais superficial, mas não menos importante. Por área de contato, a pressão é maior no casco do que no pneu de um trator pesado. Olha só. Então, assim, a degradação do sistema, ela é um conjunto de redução do nível de matéria orgânica por reduzir a injeção, eu paro de injetar menos, eu injeto menos, reduzo a injeção, eu acabo tendo menos resposta econômica, começo a fertilizar menos, erra no manejo, sobrepastejo, então é um círculo da pobreza. Exatamente. E tanto que a compactação é conhecida como o quê? Pé de cabra. Porque a cabra tem uma superfície específica, ele pesa bem menos do que o boi. Mas ele tem uma capacidade, porque é muito pequeno em centímetros o casco. Então, existe um aparelho que chama pé de cabra, que é para compactar, né? E um assunto muito pertinente, principalmente nesses últimos anos, onde a gente teve um problema muito sério, foi o clima aqui na nossa região, né, Celso? O Ivo vai me ajudar nisso também. O Ivo é um pouco mais experiente que eu, sou mais novo um pouco, Ivo, alguns anos. Mas eu me lembro do meu avô falar dos anos de 54, 64. Né? Houve, acho que foi 54 ou 53, se não me falha a memória, queimou metade do Paraná com combustão espontânea de mato. 64. Então, observe, nós vamos ter... O fogo do Paraná, que ele está na literatura, você entra no Google, o maior incêndio mundial. Então, assim, isso é recorrente. Eu vejo, nós vivemos situações piores e nós podemos viver situações melhores com os ciclos agora. E vamos viver piores. Então, nós, resumindo, se a gente trabalhar com agricultura mais racional, mais inteligente, onde se usa os remineralizadores, se usa plantas de cobertura e se usam boas técnicas biológicas, nós vamos ter segurança numa produção estável, sustentável, mais econômica, para os próximos períodos que poderão ser piores que esse. E esse é o trabalho que o GAS vem desenvolvendo. Sim. É aquilo que eu apresentei hoje lá. Você atua na causa ou no efeito? Causa e efeito. Quando eu atuo no efeito, ele é pontual. Gasta dinheiro. Ele não resolve. Você vai ter que gastar dinheiro de novo. De novo. Quando você vai na causa raiz do problema, eu quero construir um perfil corrigido, com cálcio em profundidade. A raiz só cresce se o cálcio estiver na frente. Ela é um sinalizador. E a planta não come adubo. Ela toma água com adubo dissolvido, que seja lá qual fonte, cálcio do calcário ou do próprio adubo. Então, essa agricultura do gás, essa agricultura sustentável e regenerativa, ela vem resgatar aquilo que você acabou de falar, a agricultura dos nossos avós, nossos pais, que para quem é mais velho, que eles eram observadores da natureza. A solução para os problemas da natureza estão na mãe natureza. Nós perdemos a sensibilidade de percepção. Porque nós estamos, a Maria vai com os outros, né? O cara fez. E existe muito uma disputa na produção agrícola, de produtor para produtor, que chama-se produtividade. Vaidade, né? Vaidade. Vou lembrando o termo. Produtividade. O cara colheu 70 sacos, o vizinho dele, não, mas eu colhi 85. Quanto gastou? Quanto gastou? 85, sobrou quanto? Nem liga, né?
tem que parar essa vaidade besta. Eu estava andando pelo interior da Argentina com 2 amigos para ir num evento em Chacabuco, da Dom Mário, e, pô, os caras gradearam um pedaço aqui, não precisa calcário, nada. Eu falando para os 2 amigos, mandar mais tantos quilômetros, o cara tinha mais um pedaço gradeado. Aí os caras olharam para Taíba. O cara estava enchendo o saco da mulher em casa, e a mulher, você não tem o que fazer, vai gradear. Porque lá não precisa gradear. Entendeu? Entendeu? Então, os troços meio assim, sabe? Aqui no Brasil é diferente. O cara, um agricultor, ele vai plantar, o vizinho olha pela janela. Mulher, o vizinho tal começou a plantar, vou plantar. Mas não tem umidade suficiente. Ele não botou palha no sistema. Aquela chuva de 10, 15 milímetros vai evaporar. Ou está muito úmido, né? Entra com a máquina precipitadamente. Aí ele tem um grau de patinagem que ajuda a compactar mais. Aí diminui a aeração no solo, daí diminui a atividade biológica do solo. Entendeu? É uma coisa linkada à outra, é uma corrente, tão forte quanto ela, mais fraca. Olha só que interessante, né? Então tem a questão dos remineralizadores, que também é a questão das plantas de cobertura. O que mais que o senhor pode destacar? O senhor já... algum experimento que o senhor fez, estudos que o GAS tem desenvolvido aí com relação à agricultura sustentável. O que mais o senhor pode trazer para a gente? Eu te diria o seguinte, fazer as coisas simples. Você pode parar na beira de uma rodovia, um restaurantinho simples, cheio de motorista de caminhão. Pode parar que a comida está boa. É boa. Não é que é um prato diversificado, com 30 tipos de... Qualidade. Quer dizer, a qualidade, o tempero do feijão, o arrozinho e um bife acebolado e uma saladinha espetacular. Então, vamos fazer as coisas simples, bem feitas. Não adianta inventar mal. Ah, mas eu quero... Agora tem multinacional vendendo bactéria, está vendendo fungo. Cara, você não botou palha no sistema. Você está querendo pôr vida se o ambiente é inóspito para a vida. Olha só. Então, não tem como melhorar se você não tem a percepção do todo. Pagar por conhecimento. Porque não existe assim... eu te perguntaria, terra é fator de produção? Hoje, na minha palestra, fiz a colocação. Sim, tem gente que... Não, porque eu posso alugar para produzir. Máquina também, posso alugar. Fator de produção é conhecimento e insumos. Se eu tenho domínio da técnica de produzir bem, posso alugar uma área onde eu terceirizo tudo. O dia que o preço cair muito da commodity, soja, o que eu faço? Não tenho terra, não tenho máquina, vou parar de produzir. O pecuarista, o agricultor que arrendou para mim, ele vai dizer o seguinte, não, mas tem que plantar, mas está difícil para todo mundo. Vou baixar o arrendamento, entendeu? Agora, se eu tenho máquina e prestação para pagar, eu tenho que continuar plantando. Então, eu sou escravo do sistema. Então, na realidade é o seguinte, eu li até num livro. Na vida, você luta para ter as coisas. Aí, você se coisifica. Eu nunca tinha ouvido a expressão coisificar. O quê? Você tem uma casa, quer ter um apartamento na praia, quer ter um plano de saúde, você tem 2 carros, quer ter o terceiro, quer viagem internacional, Você se enche de coisa. Aí você se coisifica. O que quer dizer coisificar? Se vira escravo do que você queria ter. Então não pode reclamar. Que tal não ter meio nada e ter uma chácara na beira do rio, uma mandioquinha, um frango caipira, pegar um peixe? Quer dizer, eu tenho que ficar rico para poder fazer uso disso? Não. Então nós não sabemos dosar. Eu sou uma pessoa que não soube dosar. Eu viajei na pesquisa para dentro e a família ficou, não atendia como deveria ser. Então teve um desequilíbrio familiar, como existe o desequilíbrio químico, biológico do solo. Então tudo tem que buscar equilíbrio. Olha só que bate-papo legal, né, Celso? Pois é, e me permita um indicador assim que é possível fazer a reversão de forma rápida, inclusive. Nós trabalhamos para ajudar os produtores a enxergar o quanto eles caminham no curto prazo em avaliar a taxa de filtração de água nos solos por um método desenvolvido na Universidade de Cornell. É um microaspersor e tal. Nós, inclusive, aperfeiçoamos a metodologia e, inclusive, o equipamento. Hoje ele está melhor que o original americano. E, então, em sistemas de soja e milho safrinha, tradicionais com 20, 25 anos aqui na região, em solos de basalto, com 70% de argila, nós encontramos taxas de infiltração ao redor de 17, 20, no máximo 25 milímetros por hora. Imagina quando chove uma chuva de 50 milímetros. Vai para o rio. Vai para o rio. Eu não carreguei a mina d'água, né? Não fiz a carga de água no sistema e provoquei arraste de dinheiro. Rolou dólar embora e poluição. Queimou dólar. E, olha, o vizinho usando sistemas de consórcio de milho com braquiária e sobre a semeadura de aveia em 4 anos, 2 anos com aveia e 2 anos com braquiária,
passa daqueles 20, 25 para 70, 80 milímetros por hora. Então, imagina o quanto se armazena, isso por conta dos microporos que formaram, da estrutura de matéria orgânica que está injetada no solo. Então, a gente não precisou nem medir a biologia, sabe? Com certeza vai ser maior, mas só isso é um indicador e, evidentemente, aquele produtor produz muito mais quando tem seca. Sim. Quando chove, normal, tranquilo, até fica meio equivalente. Mas quando tem problemas de estiagem ou excesso de chuva, a produtividade aumenta. Então, em 4 anos, em 3 anos, é possível reverter problemas. Com medidas simples, com uso de plantas de cobertura em consórcio com milho, sem alterar muito o sistema. Você imagina, então, né, Ivo, quando a gente consegue fazer um investimento mais pesado na remineralização, no uso de plantas de mix, na correção do perfil. Calcário, o que vocês dizem? Espetacular. Ouro vale o que vale porque tem pouco. Calcário ferramenta... vale o que vale porque tem muito. Acho que é a ferramenta Só de maior que impacto. ponto é o que mais impacta num solo tropical na produção. Só Inclusive aqui no basalto nosso? Em qualquer lugar solo do país. Olha qualquer só. São os lugar. tropicais, né? Então acontece o seguinte, aparece vendedor na fazenda onde eu estou dando assistência, não, de calcário não, que senão não paga nem a viagem. Então barato, assim, né? Margem que é curta. a margem é mal visto. Ele que dá o grande benefício para a estabilidade da produção, sendo para corrigir o perfil, eliminar alumínio onde tem alumínio, que no caso do basalto aqui é insignificante, perto dos Campos Gerais, a região dos Campos Gerais, que é 70% de alumínio. Então, e lá no arenito, acredito que seja baixo também o alumínio, mas não tem cálcio, porque o sistema está fraco. Uma pergunta, eu como produtor, eu tenho a minha área lá, também planto um pedacinho de soja ali, eu quero jogar calcário, eu tenho que escarificar, eu posso jogar por cima e plantar gramíneas para fazer cobertura, aveia, o que vocês recomendam? Para você ter uma ideia, aqui na região a gente estima, Ivo, que uma gradagem simples, uma gradagem niveladora, hein? Nivelador. Ela vai queimar no mínimo 2 toneladas de matéria seca por hectare, no mínimo. Imagina você revolver o solo, então... Segundo o Calegari, do Iapar... Eu posso jogar por cima? Sim. Segundo o Calegari, é de 7 a 10,4 toneladas de matéria seca que eu queimo com uma niveladora. Então não adianta. Você pode jogar por cima. Qual é o problema de incorporar? Desde que você use estratégias para fazer isso descer lá para baixo. Exatamente. As misturas com Qual é a mistura? gesso, plantas que vão injetar o sistema. Então é o conjunto da ópera, por isso chama ópera. Tem vários. Você tem que assistir o filme Orquestra, Federico Fellini, 1978. A orquestra. Eu recomendo que as pessoas assistam. Tem que ter um maestro para dizer qual nota vai dar, como que vai tocar. Espetacular. A agricultura é isso. Olha aí que bate-papo interessante, não é só Estamos agronegócio. filosofando. Mas é bom lembrar, né, Ivo, que assim, o mesmo uso de calcários, ele tem que haver ele tem que ter critério, né? Claro. Então, é bom procurar um bom profissional e para obter uma orientação adequada, né, para uso adequado, para ter mais segurança e rentabilidade. Eu digo o seguinte para o agricultor, ele está indo ao médico, clínico geral, fazer uma consulta. No meio da viagem, ele sofre um acidente. Ele não vai no clínico geral, sofre um acidente e se machucou. Alguém vai levar ele na clínica de fratura. O ortopedista, o que ele faz? Ele tira um raio-x da perna dele, onde está vendo. Tem uma fratura. O que o ortopedista faz? Ele mete um gesso do alto da perna até embaixo, 40 dias imobilizado. Então, quando o agricultor imobiliza muito em trator, plantadeira, colhedeira, ele imobiliza um capital grande, quando dá uma seca, você imagina um ano como esse que produziu pouco se o preço estivesse baixo. Ele corre pagar o banco porque ele tem prestação. E onde é que ele vai cortar? Ele vai cortar nos fertilizantes, nos corretivos. É o primeiro que ele vai cortar. Então, imagina se esse produtor ele paga uma renda de 60, 70 sacos liquidado. por alqueire ainda, fixa. Ele está quebrado. liquidado, está quebrado. E olha o interessante, né? Esses produtores que usam essas técnicas de agricultura regenerativa e sustentável, que nós estamos discutindo aqui, num ano desse de crise do abastecimento de fertilizantes, ele passa mais tranquilo. Ele pode eventualmente não adubar com fósforo esse ano, Sim. pode deixar de aplicar potássio no local que ele tem aquele nível de potássio mais elevado, onde tem um nível de matéria orgânica mais elevado. Ele pode se dar o luxo de não investir nisso neste ano que está em crise e voltar a investir depois. Sem problema nenhum. Tá certo então, pessoal. Que bate-papo gostoso a gente está tendo aqui com o Celso, com o seu Ivo Frari. Tem mais alguma coisa que a gente não comentou? Muita coisa a gente poderia abordar aqui. Eu mas acho que foi bem compacto.
Só que se a gente falar demais, esquece. Eu sempre falo, uma imagem vale por 1000 palavras. Então a gente tem que ser compacto, sucinto. E dizer para o agricultor, invista no teu solo, dê vida ao solo, não destrua o pouco de vida que originalmente ele tem. É melhor do que ter dinheiro a juro em banco. Que dúvida. A rentabilidade é maior. A Tá segurança. certo então, pessoal. Agradeço o seu Ivo, agradeço o Celso aí pela presença e a gente volta a conversar em outra oportunidade. Muito obrigado. Agradeço a vocês. Agradeço a vocês, é um privilégio estar aqui com o Ivo. Tá certo então, pessoal. A gente volta em outra oportunidade, em breve aí, com mais informações sobre o agronegócio. Tchau, tchau.